Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Vamos te falar sobre Flamengo e Grêmio. O jogo aí que, após essa data FIFA aí, entre aspas, data FIFA, o Flamengo deve voltar a campo nessa quinta-feira, às 8 horas da noite. E teremos novidade na escalação, né? Teremos novidade, obviamente, pelo motivo de desfalque na lateral direita, esquerda, no meio de campo, né? Léo Pereira, recuperado, pode ser improvisado. Léo Ortiz também vai jogar e deve ser improvisado no meio de campo. E a situação também de como o Flamengo vai se comportar nessa Copa América. Lembrando que até o momento desse vídeo, o Flamengo é o vice-colocado, porque o Botafogo venceu, mas o Flamengo vencendo no jogo aí, diante do Grêmio, assume a liderança novamente, né? E aí? E a provável escalação aqui no canal também, né? Tu vai assistir a provável escalação do Flamengo aqui no canal. Então deixa seu like e vamos embora com mais um vídeo aí, galera. Do Flamengo. Galera, vamos para a informação. Informação quentinha que eu acabei de receber. Vamos lá. Já vou dar logo a informação. Léo Ortiz treinando como volante. É isso mesmo. Léo Pereira na lateral esquerda. Davi Luiz, Fabrício Bruno, a dupla de zaga. E o provável Flamengo para pegar o Grêmio tem Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira. Léo Ortiz, Igor Jesus e Lohan. Gerson aberto pela direita, mantido ali na posição que ele vem rendendo muito bem. Cebolinha aberto na ponta esquerda, Pedro centralizado. Isso me chama a atenção o seguinte: eu acreditava que o Luiz Araújo pudesse ser utilizado ali na ponta direita, o Gerson recuado para segundo volante, mas não. O Tite manteve o Gerson aberto pela ponta direita e utilizou o Léo Ortiz como volante ao lado do Igor Jesus. E aí eu quero saber de vocês, galera. Vocês gostaram dessa provável escalação? Quero saber a opinião de vocês. Repito, provável time do Flamengo que eu acabei de receber aqui: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Léo Ortiz, Igor Jesus, Gerson Lohan, Everton Cebolinha e Pedro. Quero a opinião de vocês sobre esse time. Vamos falar agora sobre o Flamengo. Muita gente acha que o Wesley pode sair a qualquer momento do Flamengo. Essa pessoa que eu conversei da diretoria do Flamengo falou: Vene, ele recebe proposta toda hora. É um jogador, embora a torcida esteja pegando um pouco no pé dele, mas é um jogador valorizado no mundo da bola. Toda hora tem algum clube sondando, fazendo proposta, mas nós entendemos que, obviamente, por conta da Copa América, não podemos negociá-lo em momento algum. Hoje o Flamengo só tem o Wesley de lateral direito. Varela está com a seleção uruguaia. Óbvio, tem alguém do sub-20 que pode ser chamado, tem o Fabrício Bruno que pode quebrar o galho ali na lateral direita. Fora isso, é o Wesley e pronto. Então o Flamengo não tem interesse em negociar o Wesley nessa janela de transferência, sobretudo por conta da Copa América, que serão pelo menos 9 rodadas com os desfalques dos jogadores que foram convocados. Ontem à noite... Vem casa grande, casa cheia, né, contra o Grêmio, não é isso? Casa cheia, né? Pelo menos até ontem, cerca de 33 mil ingressos vendidos, então a expectativa de mais um jogo com pelo menos 50 mil torcedores rubro-negros no Maracanã, embora seja um jogo numa quinta-feira, 8 horas da noite, o horário não ajuda muito, mas a torcida do Flamengo sempre fazendo seu papel, marcando presença, apoiando a equipe, mesmo nos momentos ruins. Agora a gente está falando de um bom momento, embora seja um time totalmente diferente do time que foi nas últimas 5 partidas do Flamengo, que o Flamengo teve sucesso dentro de campo. Resta saber como o Tite vai montar essa equipe, qual estratégia ele vai ter, porque de fato estamos falando de desfalques extremamente importantes. Não são desfalques comuns, muito pelo contrário, pelo menos 5 titulares estarão ausentes. Mas, mesmo assim, o elenco do Flamengo é um elenco muito bom e mesmo com muitos desfalques, a gente pode ver um Cebolinha sendo titular, um Pedro sendo titular, um Bruno Henrique ficando como opção, um Gabigol ficando como opção, um Lohan, uma jovem promessa, tratado aí como joia dentro do Flamengo há muito tempo, sendo titular na vaga do Arrascaeta. Tem Davi Luiz, tem Fabrício Bruno, tem Léo Pereira. Então é um Flamengo que, mesmo com muitos desfalques, eu vejo que tem potencial de vencer o Grêmio dentro do Maracanã. Detalhe, né? Diego Costa machucado. Lesão grau 3 na coxa esquerda. Grau 3? Grau 3. Isso aí é até importante, né? A gente lamenta sempre qualquer lesão de jogador, mas é importante para o torcedor do Fluminense, né? Porque é isso, lesão grau 3 na coxa esquerda é uma lesão que o cara vai ficar um tempo parado aí, e aí a gente não se sabe como ele vai voltar, se ele vai conseguir voltar a tempo. O grau 3 vai até o 4, o grau 3 é quase um grau máximo, é uma lesão
bem Eu lembro importante. de um né? jogador que estava no Flamengo, Pedro Rocha, quando teve uma lesão grau sim, 3, ele lembro. ficou quase 70 dias longe dos gramados. A previsão básica Foi são de coxa? 2 meses. Foi hoje. Eu Confirmado. fico triste, sabe por quê? Eu gosto muito do Diego Costa, jogou no Botafogo na temporada passada, um cara com muita personalidade, né? E ele vai pro Grêmio, né, nessa temporada, e logo acontece as enchentes e tudo mais. E o Diego foi um cara que efetivamente ajudou, né? Não tô falando pegou o dinheiro e ajudou. Ele pegou o carro dele, que é aquelas carros 4x4, e ele foi resgatar as pessoas na água. Então, Sim. assim, o Diego ganhou, pra mim, uma admiração muito além do questão do futebol. Apesar de eu achar, além de eu achar também ele um excelente jogador, ele me ganhou uma admiração como pessoa, assim. Então eu fico triste de saber uma lesão de um cara desse, um cara que foi tão importante nessa fase tão difícil, talvez a mais difícil da história do Rio Grande do Sul, Claro. né? Dos nossos irmãos do Sul. Então aí tomara que ele tenha logo uma recuperação aí, o Diego Costa, e perde muito o Grêmio, né? Se a gente tá falando de uma isonomia, por toda essa questão do Grêmio não ter mais a sua casa até o final da temporada, a arena do Grêmio não vai poder funcionar, não vai conseguir funcionar. A gente tá falando de um Grêmio que não tem casa pra jogar. Sim. Um Grêmio que tá jogado, né? E aí a gente tem um Grêmio perdendo esse Diego Costa, é um grande problema para a equipe, né? Disparadamente a pior notícia que o torcedor do Grêmio verdade. poderia ter, porque ele vinha sendo o cara dos gols, das assistências, da referência, até não só a referência técnica que ele é, mas também a referência de superação com Sim. tudo que aconteceu, né? É uma tragédia pro Fez time do gol Grêmio. importante agora na E partida da fez. Libertadores. Agora, essa não vai ser a culpa, a gente nem pode Claro que dizer não, isso, claro mas que não. vocês viram as condições do gramado lá do Huachipato, né? Sim. Vocês viram aquilo? Nada me assusta na Libertadores mais. Né? A gente não pode dizer, foi aquele gramado, foi aquele momento que machucou o cara. Até porque, enfim, a gente não está perto da situação clínica dele. Mas isso atrapalha bastante. O risco só aumenta. Mas claro. estamos falando de um elenco que ficou um tempão parado por conta das enchentes. Aí quando volta naquele ritmo frenético. Óbvio que alguns jogadores vão sentir isso. Quem sou eu para mencionar isso? Não sou médico, mas a nossa experiência no futebol mostra isso, que quando você acelera uma preparação, o risco é muito maior de uma lesão muscular. É por isso que o campeonato perdeu a sua isonomia. O Campeonato Brasileiro de 2024 não é um campeonato que tem isonomia. Claramente não tem. Não tem. Não Estamos tem. falando fato. de uma Copa América que vai desfalcar vários times em 9 rodadas. Isso também não é isonomia. Não tem isonomia. E o Flamengo é o que mais sofre hoje com essa questão. Com esse fato, sim. Não, eu não estou falando, pelo amor de Deus. O que mais sofre é o Grêmio, o Inter e o Juventude, ponto final. Estou falando na questão da convocação da Copa América, por números, né? O Flamengo é o que mais perde no Brasil. Qualidade. É quantidade e qualidade. O Flamengo perde 5 jogadores, pelo menos, e 5 jogadores titulares. Nenhum outro clube perde uma quantidade dessa e jogadores titulares. Por exemplo, o Internacional é outro que, para mim, também perde muito. Sim. Perde o Rocher, perde o Ené Valência e mais um, se não me engano, o Borré. O Palmeiras também perde bastante, só que o Palmeiras ainda teve uma boa notícia, que o Piquerez não foi convocado para a seleção uruguaia, mas também perdeu o Endrick, né? Mas Sim. enfim, o Flamengo é muito prejudicado, Mas só o que não Endrick, tem no o que caso, fazer. já seria uma questão de... Não. O Endrick, se não Aí ele tivesse a ainda Copa ficaria América, ele poderia né? jogar mais 8 partidas pelo Palmeiras. Os times estão perdendo 2, no máximo 3 Sim. jogadores, o Flamengo perdeu 5. E como é o Flamengo ideal hoje para você, Veneza? Na minha opinião, vamos lá. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira na lateral esquerda. Hoje, por conta do Ayrton Lucas não está à disposição. E aí eu botaria, vamos lá, Igor Jesus, Gerson, Luiz Araújo, Lohan, Cebolinha e Pedro. Esse, para mim, seria o meu time. É um bom Flamengo, né, Pedrosa? Mas é um Flamengo aí que perde uma pontuação grande em relação àquele Flamengo que a gente... Vamos dizer assim, que o Flamengo, com os 5 que estão fora, é o top 2 do Brasil. Sim. O Flamengo, sem esses caras, é o top 5. Cara, Eu você tem acho que até- entender não que sei. quando você perde atletas, Fernando, você perde também o modelo de você jogar. Uma coisa é você jogar com o Ayrton Lucas na lateral esquerda, que ele te dá uma profundidade bizarra, que ele é um veloz que vai até o fundo. Outra coisa é você jogar com Vinha, que já é outra característica, mas também te entrega uma qualidade técnica imensa. E outra coisa é você jogar com o Léo Pereira, que pode fazer aquela função, mas ele não é lateral. Aí você olha, Igor Jesus, bom jogador, garoto da base, vai fazer a transição. Mas se for comparar ele com o Pulgar, é uma discrepância imensa. É uma discrepância imensa de jogador. Aí a Arrascaeta com o Lohan.
Lohan. Lohan, muito bom jogador também, muito potencial. Mas é também outra realidade que é uma discrepância imensa. Até em característica de jogo. O Lohan carrega mais, o Lohan é um cara mais agudo e tal. O Arrascaeta é o cara mais pensativo, da criatividade. Aí em relação à formação, o Gerson, ele vinha jogando como meia-direita, mais aberto, conseguindo puxar muitas vezes essa profundidade, tanto pela ponta quanto pelo meio. Agora ele vai voltar a ser segundo volante. Agora ele vai voltar a ser o meio-campo. Então, assim, é o Tite novamente tendo um desafio. Quando ele perdeu o Everton Cebolinha lá na ponta esquerda, o Flamengo se tornou um time burocrático. E aí, é só um jogador, Pedrosa? Não, mas é um jogador que conseguia converter o que o Tite queria. E o Flamengo não conseguia isso com o Bruno Henrique, que também é um baita de jogador, mas tem outra característica. Então, assim, repito, eu acho que o mundo ideal era parar tudo. Tinha que parar tudo. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, espero que tenha gostado aí do vídeo aí, o Flamengo aí vai entrar com essa formação que o Vene Casagrande disse, e Léo Ortiz de volante, Léo Pereira na lateral, acho que é uma coisa já que todo mundo já, possivelmente já desconfiava, porque o Ayrton Lucas não conseguiu se recuperar, e é a ausência nesse jogo, e o Vinha com a seleção. Léo Ortiz já jogou, tem qualidade técnica para isso, já jogou no Bragantino, eu acho que é uma ótima opção ele junto com o Igor Jesus, né? Poderia colocar outros jogadores da base? Poderia, mas acho que o Léo Ortiz tem qualidade técnica. O Gerson continua na sua posição original. Pedro, Cebolinha, Lohan lá e o Jesus. Então é aquilo. É um time do Flamengo mexido, sabemos pela Copa América, mas acho que o Tite tem tudo para fazer um bom trabalho e o Flamengo conseguir sair bem nessa Copa América. E aí, gostou da escalação? Deixe seu like, é isso aí, tamo junto, galera.